Olá a todos, bem-vindos à aula 9, à sessão 1 da aula 9. Então, nesta aula vou fazer um exercício de trigonometria e na sessão 2 irei fazer um exercício de números complexos. A próxima aula irei dedicá-la só aos números complexos. Então, este exercício é de uma das minhas fichas que eu tenho no recurso para matemática. Eu não sei bem de onde é, se é de uma prova modelo, se é de um exame tipo, não me lembro bem de onde é que é. Depois tenho isto compilado e achei que este era um bom exercício para terminarmos esta parte da trigonometria. Para terminarmos, não, para ser a última aula só sobre trigonometria, neste caso a última sessão. Então, este exercício diz o seguinte: tenho uma função h, domínio R, que é definida por seno de 2x menos 2 seno de x. Ora, o 1.1 pede para determinar os zeros de h pertencentes a este intervalo, menos 2π a 2π. Então, é isso que vamos fazer. A primeira coisa a fazer, que é 1.1, se é para determinar os zeros, iguala-se isto é zero. Eu pedia só para quem tem o microfone ligado que o desligasse, por favor. E, portanto, temos isto aqui. Portanto, h de x igual a 0, seno de 2x menos 2 seno de x igual a 0. Como é que podemos resolver isto? Nós sabemos que o seno de 2x é o 2 seno de x, cosseno de x, não é? E, portanto, menos 2 seno de x igual a 0. Neste momento, o que é que podemos fazer? Bom, se olharmos para aqui, nós temos aqui um 2 seno de x e aqui um 2 seno de x, não é? Podemos meter em evidência, não é? Evidenciar 2 seno de x. Podia ser só seno de x, mas neste caso eu vou evidenciar 2 seno de x. E ao fazê-lo, isto fica aqui cosseno de x menos 1 igual a 0. Ou seja, vou aplicar aqui a lei do anulamento do produto. Fica 2 seno de x igual a 0 ou cosseno de x menos 1 igual a 0. Que dá então seno de x igual a 0 ou aqui fica cosseno de x igual a 1, passando 1 para o outro lado. É uma equação relativamente, neste caso uma conjunção de duas condições, duas equações relativamente fácil de resolver. Assim, deixa-me só aqui fazer uma coisica. Ok, está. Então, onde é que o seno é 0? Onde é que o cosseno é 1? Vamos aqui fazer um círculozinho e ver onde é que isto acontece. Mas, claro que não tenho de estar sempre a fazer, mas já sabem que eu gosto de fazer. Então, acho que é mesmo. Acho que é a melhor parte da trigonometria é ver as coisas no círculo. Então, temos aqui um círculozito. Vou aqui pegar neste. Aqui. Se calhar depois vou copiar este sempre, para não estar sempre a ir ali em cima buscar. Então temos aqui um círculozinho, este um bocadinho maior. Ok, parece-me bem. Maior. Ora bem, onde é que o seno é 0 e onde é que o cosseno é 1? Ora bem, o seno é 0, vou aqui fazer encarnado. O seno é 0, não é? O seno é 0 aqui assim e aqui. Certo? Portanto, eu posso escrever que o seno de x é 0, se o x for 0, não começa aqui, depois repete-se de π em π, não é? Aqui é 0, aqui é π. 0 mais kπ. Onde é que o cosseno é 1? Eu vou fazer aqui a verde. O cosseno é 1 aqui assim. Certo? Por favor, desliguem o microfone. Isto fica cosseno de x igual a... Portanto, o cosseno de x é 1, se o x for outra vez 0, mas só volta a ser 1, neste caso, quando eu dou uma volta inteira. Não é?
Então, quando eu dou uma volta inteira é que volta a ser. Portanto, eu ponho aqui 2kπ, com k pertencente a z. Mas reparem, as soluções desta equação que aqui está, as soluções desta equação, desta aqui, são todas também geradas por esta equação. Portanto, esta equação que está aqui, reparem, aqui gera, quando o k é 1 dá π, quando o k é 2 dá 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, por aí fora. Menos π, menos 2π. E esta aqui, 2π, 4π, ou seja, todas as que são geradas por esta também são geradas por esta. Quer dizer que eu posso tirar esta, se quiserem, posso tirar esta equação daqui. Ou seja, isto que está aqui é equivalente, esta condição é equivalente a ter só x igual a kπ com k pertencente a z. E pronto, está feito. Não é? Temos a equação resolvida, só temos de ver quais são os zeros desta função que estão no intervalo menos 2π a π. Eu acho que nem é preciso fazer, nem é preciso substituir. Não é? Se eu fizer aqui uma reta real, aliás, eu até estou aqui a fazer desta maneira, até podia mais facilmente pegar nisto e, não é? Pegar nela e, ok. Não é? Reparem, qualquer coisa que agora o meu rato deixou de funcionar durante uns segundos. Às vezes isto acontece. Reparem, se eu tiver aqui o 0, tiver aqui o π, aqui o 2π, não é? Por aqui assim o 2π, aqui o menos π e aqui o menos 2π, não é? As soluções da equação que estão neste intervalo, ou seja, se quiser, as soluções desta equação que estão neste intervalo é o 2π, o π, o 0, quando o k é 0, o menos π, quando o k é menos 1, e o menos 2π. Portanto, os zeros da função que estão no intervalo menos 2π a π são estes. Então é só dizer. Os zeros de h pertencentes a menos 2π, 2π, são, por ordem, menos 2π, menos π, 0, π e 2π. Ok, está feito esta. Está a primeira feita. Isto é um exercício relativamente simples. É um exercício que até pode sair no exame, por exemplo, numa escolha múltipla, a pedir quantos zeros tem a função no intervalo, sei lá, menos 10π a 10π. Também podiam fazer esse tipo de perguntas. Portanto, é importante que tenham este tipo de procedimentos e de resoluções bem presentes na vossa cabeça. Bom, está o primeiro feito. O que é que pede o segundo? Para determinar por definição, importante por definição, a galinha de π sobre 2. Então eu vou fazer isso. 1.2, eu quero por definição o h' de π sobre 2. Reparem que eu não posso derivar, não posso mesmo derivar e depois substituir. Isto não é por definição. Bom, vou aqui aplicar, vou fazer o limite quando o x tende para π sobre 2, não é? Definição. Podem usar esta ou podem usar a outra que eu já vou escrever a seguir, que basicamente acaba por ser quase a mesma coisa. Quando o x tende para x menos π sobre 2. Podem usar esta ou podem usar, se quiserem, a de limite quando o h tende para 0 de f de x mais π sobre 2, no qual f de h eu não posso meter aqui h, não é? Porque a função já é h, tenho que meter aqui um t, uma coisa qualquer. T mais π sobre 2 menos h de π sobre 2, tudo sobre t. Bem? Podem usar esta.
Na realidade, o que eu vou fazer com esta, vou fazer uma mudança de variável e depois vou chegar a esta. Portanto, vou chamar a x menos π sobre 2 t, neste caso ou y, uma coisa qualquer, e vou obter isto. Portanto, usando uma ou outra, os procedimentos são quase sempre os mesmos. Há alturas em que esta é mais vantajosa, há alturas em que é aquela. Normalmente nas funções trigonométricas até é mais vantajoso começar por esta. Normalmente, mas nem sempre. Mas às vezes é uma questão de hábito, está bem? De cada um de nós. Portanto, isto aqui fica ao limite, quando o x tende para π sobre 2, de seno de 2x menos seno de x menos 2 seno de x menos o h de π sobre 2, que eu já vou ver quanto é que é, menos, vou fazer só aqui em baixo, h de π sobre 2. Ora, o h de π sobre 2 é o seno de 2 vezes π sobre 2 menos 2 seno de π sobre 2, que dá, aqui dá seno de π, menos 2, ora o seno de π sobre 2 é 1, portanto, menos 2. Isto dá 2 menos 2, menos 2. Ok, portanto isto fica mais 2, não é? Se o h de π sobre 2 é menos 2, isto fica mais 2. Portanto, temos aqui o nosso limite que temos de calcular. Bom, já sabemos, se formos substituir o x por 0, já sabemos que isto vai dar 0 sobre 0. Não é? Já até podem vê-lo aqui. Se substituir aqui o x por π sobre 2, não é? Dá 0. E se substituírem aqui, também vai dar 0. 0 em cima, 0 em baixo. π sobre 2 menos π sobre 2 dá 0. Bom, vou então fazer a mudança de variável que eu disse. Portanto, aqui, mudança de variável. Ora, se o x tende para π sobre 2, então x menos π sobre 2 tende para 0. E é exatamente a isto que eu vou chamar y, certo? Portanto, seja y igual a x menos π sobre 2, quer dizer que o x é y mais π sobre 2. Lá está. É isto que está aqui. Reparem que o x é y mais π sobre 2. Ter lá t ou y ou o que for, é tudo a mesma coisa, está bem? Portanto, o y vai tender para 0. Desculpem. Ok. Então, isto fica como? O limite fica então, este igual vem daqui assim, eu vou meter aqui um asteriscozinho. Este igual vem daqui assim. Fica ao limite, quando o x tende para, quando o y neste caso tende para 0, em baixo fica y, em cima fica seno de 2 vezes y mais π sobre 2, menos 2 cosseno de y mais π sobre 2. Qual cosseno? Seno, não. E aqui mais 2. Ok. Aqui um yzinho. Vou só meter isto um bocadinho mais para baixo, porque eu aqui vou. Reparem, este que está aqui, é a mesma coisa ter o seno de 2y mais π. O que eu vou fazer é, vou usar a circunferência trigonométrica para ver a que é igual o seno de 2y mais π. Também podiam usar a fórmula da duplicação, ou da duplicação da soma do seno, tanto num como no outro. Mas eu vou usar primeiro aqui o círculo e depois vou usar as fórmulas, tá bem? E depois vocês escolhem aquela que gostarem mais, tá bem? Aquela que se sentirem mais confortáveis. Então, vou aqui buscar só o círculo aqui. Aqui está aqui, vou vir para aqui. Vou aqui buscar um círculozinho aqui assim. E vou aqui buscar este
assim, e vou buscar o outro. Ok. Temos aqui um referencial, mais ou menos. Agora reparem, vou marcar um ângulo que eu vou chamar alfa, tá bem? Só para não me confundir, só para não se confundir e pensar que é o x ou o x. Vou chamar um ângulo alfa. Ok. Se eu marcar aqui um ângulo alfa, qualquer, reparem que é só para comparação, certo? Vou marcar aqui um ângulo alfa. Alfa mais π é este aqui assim. Certo? Isto é alfa mais π. Reparem que o seno deste ângulo é esta medida aqui, que é igual ao seno desta. A única diferença, que é negativa, que é positiva. Ou seja, o seno de alfa mais π é menos seno de alfa. Certo? X. Aqui um y. Portanto, este que está aqui, assim, há de ser, se o alfa for 2y, não é? Este que está aqui há de ser menos seno de 2y. Vou até meter um bocadinho mais para baixo este, que vai dar jeito. Ok. Este que está aqui será então, este, será então igual a menos seno de 2y. E este que está aqui, o que é y mais π sobre 2? Se eu marcar aqui um ângulo, aqui, assim, este aqui é alfa mais π sobre 2. O seno deste ângulo é esta medida aqui. Certo? Aqui é encarnado, é melhor. É esta medida aqui. Que é igual ao cosseno desta. É exatamente a mesma coisa. Certo? Portanto, o seno de alfa mais π sobre 2 é igual ao cosseno de alfa. Ou seja, se o alfa for y, este que está aqui é cosseno de y. Ok. Esta é uma coisa, ou seja, já aprenderam isto logo a fazer estas reduções ao primeiro quadrante logo no 11º ano, mas também podiam, e não tenho nada, acho que podem usar se sentirem mais confortáveis, aplicar aqui a fórmula do seno da soma. O que é o seno da soma? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, certo? Eu parei aqui um bocadinho, que entrou aqui uma pessoa e eu tive de dar entrada. Ok. O cosseno de π é menos 1. O seno de π é 0. Portanto, esta parte vai à vida. E aqui fica só menos seno de 2y. Portanto, se esta forma vos for mais confortável, fazem desta forma, sem problema nenhum, até porque esta fórmula está no formulário, está bem? Já sabem, se aqui for um mais, aqui for um menos, ali no meio é um menos, está bem? A mesma coisa, o seno de y mais π sobre 2 é o seno de y cosseno de π sobre 2 mais o seno de π sobre 2 cosseno de y. Ora, nós sabemos que o cosseno de π sobre 2 é 0. 0, quer dizer que esta parte vai toda à vida, e que o cosseno de π sobre 2 é 1, quer dizer que isto fica igual ao cosseno de y. Portanto, é à vossa escolha, sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Vou substituir pelos valores, limite quando o y tende para 0. Este aqui vai ficar, então, este menos seno de 2y, menos 2 cosseno de y, mais 2. Pronto. Para um olhar mais atento, não é? Para um olhar mais atento, isto já está resolvido. O nosso problema neste momento está resolvido. Porquê? Porque daqui, nesta parte aqui assim, eu tiro um limite notável, certo? E nesta parte aqui assim, nesta parte aqui assim, não é um limite notável, mas é quase, certo? É um daqueles em que a gente vai ter que multiplicar e dividir pelo conjugado. É um procedimento típico.
Está bem? Então eu vou separar isto em dois. Portanto, fica então o limite, quando o y tende para 0 de, aqui fica y, aqui fica menos seno de 2y, e aqui fica menos, cuidado, eu vou fazer aqui um menos, depois este menos vai trocar ali. Está bem? Y tende para 0, fica, aliás, eu vou meter aqui o 2 também em evidência, este 2, vou meter ali o 2, este 2 que está aqui, eu vou metê-lo aqui, vem deste 2 aqui e vem deste 2. Portanto, metendo-o em evidência, isto aqui fica, este cosseno de y ficou aqui um bocadinho, isto aqui fica cosseno de y menos 1 sobre y. Estão a ver? Este menos, com este menos dá ali mais 2, este com este dá aqui. Ok. Temos isto praticamente resolvido. Vou então só acrescentar aqui, reparem que eu tenho ali um 2y, vou acrescentar ali um 2 e ali um 2. O menos é este menos. Vou acrescentar este 2 aqui embaixo, um 2, ali, que vai ser acrescentado cá embaixo. E aqui o y, vou meter aqui um 2. Já sabem que podiam mudar a variável novamente, chamar o 2yz e tal, este tipo de coisas, podiam fazer isto, já sabem que eu não faço, ou melhor, raramente o faço. Aliás, o que eu vou escrever aqui embaixo, na realidade, é uma mudança de variável. Não é? Vou escrever aqui que se o y tende para 0, o 2y tende para 0, isto é um limite notável, e portanto vale 1. E o que eu vou fazer aqui neste é multiplicar e dividir pelo conjugado. O conjugado, não é bem o conjugado, mas pronto, nós chamamos-lhe o conjugado. Aqui tenho cosseno de y menos 1, aqui tenho o y, e o que eu vou fazer aqui é multiplicar e dividir pelo cosseno de y mais 1, e aqui a mesma coisa. Ok, já sabem que este aqui em cima é um caso notável, não é? É um caso notável, ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E isto vai dar menos seno, mas isso a gente já lá vai. Ok? Portanto, isto fica então este menos 2 vezes 1. Professor, falta o 2, aquele 2 que está aqui assim, vermelho. não é? Aqui, não é? Aqui. Obrigado. Menos 2 vezes o limite quando o y tende para 0. Por acaso, no resultado final não ia ter influência porque isto vai ser 0. Acho eu. Mas a gente já lá vai. Sim, vai ser 0. Mas, pronto. De facto, falta. Aqui fica então cosseno ao quadrado de y menos 1. E aqui fica y cosseno de y mais 1. Ora bem, o cosseno ao quadrado de y menos 1, vocês sabem que é igual, pela fórmula fundamental da trigonometria. Vocês sabem que a fórmula fundamental da trigonometria diz que o cosseno ao quadrado, neste caso, de y mais o cosseno ao quadrado de y dá 1. Portanto, se eu passar 1 para este lado e o seno para aquele lado, ou seja, o cosseno ao quadrado de y menos 1 há de ser menos seno ao quadrado de y, não é? Então, isto que está aqui, por aquele lisinho, é menos seno ao quadrado de y, certo? E, portanto, isto vai ficar... Agora estou a fazer os passinhos todos, mas não era preciso, não era necessário fazer os passinhos todos. Mas pronto. Este aqui dá menos 2. Aqui dá menos 2 vezes o limite, quando o y tende para 0, de menos seno ao quadrado de y sobre y cosseno de y mais 1. Pronto, e já está. Já está. Vou separar estes aqui. O microfone, por favor. Desligar. Menos 2. Vou separar estes dois. Este menos vou pô-lo ali. Está bem? Fica mais 2. Agora separo isto assim. Limite. Quando o y tende para 0 do seno de y sobre y. Vezes. Limite. Quando o y tende para 0 do seno de y sobre
cosseno de y mais 1, certo? Ok, este aqui é notável, este é um limite notável, este aqui é só substituir. Não é? Hoje apeteceu-me fazer assim um limite mais complicadito, que é para abarcarmos quase tudo. Este dá 1 e aquele é só substituir. Este é seno de 0, este é cosseno de 0 mais 1, este aqui vai dar 0, este aqui vai dar 1, ou seja, este é 0, é 0, este é 1, o cosseno de 0 é 1, e portanto isto dá menos 2, mais 2 vezes 1 é 2, vezes 0 sobre 2, isto vai dar menos 2 mais 0, e menos 2 mais 0 é menos 2. E portanto está, por definição, determinado o limite, a derivada no ponto π sobre 2. Se tiverem dúvidas, podemos, se tiverem dúvidas não, se quiserem confirmar, não é? Se quiserem mesmo confirmando, podem derivar a função, certo? E substituir por π sobre 2 a ver se vai dar 0, não é? A ver se vai dar menos 2. Então aqui fica menos, que é menos 2 sendo x. Se quiserem confirmar, podem fazer isso. Não é? Aqui assim. Então este dá a derivada do seno de 2x é a derivada de 2x, que é 2, cosseno de 2x, menos a derivada do seno é cosseno, isto fica 2 cosseno de x, e portanto o h' de π sobre 2, se não fosse por definição, bastava fazer isto, não é? Será 2 vezes o cosseno de 2π sobre 2, menos 2 cosseno de π sobre 2. Estes aqui cancelam, não é? Estes, zuca. Aqui fica então o cosseno de π, que é menos 1. Este que está aqui é cosseno de π, que é menos 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Portanto, isto vai dar 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 0, que é menos 2. Em princípio, não nos devemos ter enganado lá pelo meio. Não nos enganamos. Pronto. Fica o 1.2 feito. É assim. Em exame, será que podem pedir uma coisa tão complicada? Talvez com tanta coisa, com tantos procedimentos ao mesmo tempo, não. Mas fazer esta mudança de variável ou aplicar este limite notável, acrescentar um 2 ou um 2, sim. Fazer isto aqui, ou seja, multiplicar e dividir pelo conjugado, saiu o ano passado ou há 2 anos um limite desse tipo. Portanto, é perfeitamente possível ter um procedimento ou outro. Os dois juntos não é tão usual, mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe mesmo. Bom, vamos então para o último desta sessão, não é? Só falta um, acho eu, que é o 1.3. Este 1.3 eu vou metê-lo cá em baixo, ou seja, vou fazer aqui em duas partes. Vou copiar esta parte aqui e vou metê-lo cá em baixo, só para não dar sempre a subir, está bem? Já sabem que eu às vezes faço isso. Pronto, tenho aqui 1.3. Ok. E vou também aqui copiar esta circunferência trigonométrica para poder mexer. Pronto, e ele pede aqui para eu determinar o valor de alfa, aquele alfazinho, de modo que a área do polígono seja máxima. Está bem? Então, vou pôr isto aqui. Certo? Isto é o que se pede. Bom, e vou então copiar aqui este, só para não, talvez para metê-lo um bocadinho maiorzinho, que assim talvez me vá dar algum jeito. Ok, então, o que é que nós temos aqui? Na figura estão representados em referencial ortonormado x ou y o polígono A, B, C, D, O. Isto não é um polígono convexo, está bem? Não é convexo. E a circunferência de equação x² mais y² igual a 4. Cuidado com isto. Isto é a mesma coisa que ter x² mais y² igual
a 2 ao quadrado. Isto quer dizer que o raio da circunferência, a medida do raio, não é 2. Portanto, isto não é uma circunferência trigonométrica, está bem? Não é. É importante que tenham isso em consideração. Então, temos aqui o ponto A que pertence ao eixo X e à circunferência. Portanto, o ponto A tem de coordenadas 2, 0, não é? As coordenadas deste ponto, 2, 0. O ponto C desloca-se no terceiro quadrante, eixos não incluídos. Portanto, o ponto C anda por aqui assim, mas nunca toca nem no eixo X, nem no eixo Y. O ponto B acompanha o seu movimento, de modo que BC é sempre um diâmetro. Ou seja, isto que está aqui é sempre um diâmetro. Passa sempre ali no centro. Esta medida é sempre 2, esta medida é sempre 2, esta medida é sempre 2. Não se move. O ponto D pertence ao eixo X e acompanha o movimento do ponto C, de modo a que CD é sempre paralela ao Y. Quer dizer que este ângulo que está aqui é reto, 90 graus. Seja alfa a amplitude deste ângulo. Alfa é a amplitude deste ângulo aqui. Determine alfa de modo a que a área do polígono seja máxima e indique o valor da área máxima. Então eu quero saber o alfa de modo a que ele seja, de modo a que a área deste polígono seja máxima e quero saber o valor dessa área. Depois diz aqui, sugestão, comece por mostrar que a área do polígono ABOCD é dada por H de alfa. H de alfa não é nada mais do que seno de 2 alfa menos 2 seno de alfa. Nós só temos de fazer isto, achar zeros, não é? Fazer o quadrozinho, achar isto, não, achar a derivada disto, não é? Achar os zeros da derivada, fazer o esboço do gráfico e depois ver o máximo neste intervalo. Não se esqueçam que estamos sempre a trabalhar neste intervalo. Então, vamos lá fazer isso. Primeiro, a área. Bom, o que é dado, o que é igual à área deste triângulo? A área deste triângulo, deste polígono A, B, O, C, D, eu posso fazer a área deste aqui, do A ao B, não é? Do O a B, mais a área do OCD. Bom, este aqui, a base, como eu escrevi lá em cima, isto aqui é 2, esta base, não é? Este aqui também é 2, esta hipotenusa, aqui também é 2, não é? Aqui já sabemos que é um ângulo reto, portanto eu posso escrever isto como 2, esta medida aqui, 2, vezes esta é a altura deste triângulo, vou chamar aqui H, sobre 2, não é? Mais a área daquele triângulo. O que é a área daquele triângulo? É, vou fazer aqui a azul, é OD vezes CD, não é? Sobre 2. Bom, estes aqui cancelam. E isto dá pura e simplesmente H mais OD vezes CD sobre 2. Bom, mas o que é que eu sei das coordenadas de C? As coordenadas deste ponto. Reparem que isto é um ângulo alfa, não é? Quer dizer que aqui assim, esta medida é 2. Esta coordenada, esta ordenada é 2 seno de alfa, não é? Certo? Porque é 2, por causa do raio ser 2. E aqui aqui a abscissa deste ponto, do ponto C, é 2 cosseno de alfa. Portanto, tem-se que as coordenadas do ponto C são 2 cosseno de alfa, 2 seno de alfa. E o que é que eu sei do sinal tanto do cosseno de alfa como do seno de alfa? São ambos negativos, não é? Estão no terceiro quadrante, não é? O ponto C está no terceiro quadrante, portanto, isto que está aqui é negativo. E isto que está aqui é negativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que esta medida aqui assim, esta medida, dali para ali, vou fazer a azul, esta medida dali para ali, é menos 2 seno de alfa. Reparem que se aqui, por exemplo, fosse menos 1,7, a medida não era menos 1,7, era menos 1,7. Por isso é que leva aquele menos. A mesma coisa aqui com esta medida. Esta medida é menos 2 cosseno de alfa. E aqui a esta altura, reparem que esta altura, como isto aqui é um diâmetro, não é?
este, se quiserem, este ângulo aqui, este ângulo que está aqui, este, dali para ali, esta medida dali para ali, são iguais por serem verticalmente opostos. Quer dizer que este triângulo que está aqui, este assim, este e este, são iguaizinhos. Esta altura que está aqui e esta altura é a mesma, certo? Portanto, esta medida aqui assim, que eu também vou fazer aqui a ver, esta medida aqui assim, também é menos 2 seno de alfa. Nós já temos tudo, meus jovens. Então, tem-se que, pelo que, não é? A distância de OD é menos 2 cosseno de alfa. A distância de, ou melhor, o H, que é igual à distância de CAD, há de ser menos 2 seno de alfa. Portanto, isto que está aqui, eu aqui até vou escrever, isto é a primeira parte. Então, a área de ABOCD, que nós já vimos ser igual a H mais OD vezes CD sobre 2, é igual a, ora, o H é menos 2 seno de alfa, mais o OD é menos 2 cosseno de alfa, o CD é menos 2 seno de alfa, este aqui, tudo sobre 2, este 2, um destes dois, este ou este, escolham, vai à vidinha dele, não é? Isto fica então menos 2 seno de alfa mais 2 seno de alfa cosseno de alfa. Não é? Reparem que este menos com este menos, não é? Fica mais. Eu estou a multiplicar menos cosseno por menos 2 seno, fica mais 2 seno cosseno. Bom, e mais 2 seno cosseno, não é? Nós sabemos que é seno de 2 alfa. Portanto, isto que está aqui é seno de 2 alfa menos 2 seno de alfa, que é precisamente o que nós queríamos mostrar, que é igual a h de alfa. Ok. Primeira parte está feita. Segunda parte, derivar, achar zeros, fazer o quadro de final e depois substituir por o alfa pela abscissa do ponto onde a ordenada é máxima, não é? E fazer contas. Não é? Então, segunda parte. Derivar. Nós até já derivámos, não foi? Até já derivámos aqui. Eu vou já aproveitar isto, está bem? Aqui, derivando isto. Ora, o H' de alfa será 2 cosseno de 2 alfa. Já fiz isto, não vou estar a fazer de novo. 2 cosseno de alfa. Os matemáticos têm muito esta mania. Se já está feito, não vale a pena fazer de novo. Ok, a derivada é isto. Vou igualar a zero. Portanto, igualando a zero, como é que isto fica? Fica 2 cosseno de 2 alfa menos 2 cosseno de alfa igual a zero. Ou seja, fica... eu posso cortar estes dois, ou seja, eu posso dividir tudo por 2. Posso dividir aqui tudo por 2. E ao dividir tudo por 2, isto fica cosseno de 2 alfa igual, passo este para este lado, a cosseno de alfa. E agora nós até já devemos ter resolvido, numa das últimas aulas, equações deste tipo. Quando é que o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do outro? Quando os ângulos são iguais ou quando são simétricos, não é? Se formos a ver, eu vou aqui buscar, eu acho que foi numa das últimas aulas que nós fizemos isto, eu vou aqui buscar, não é? Acho que foi numa das últimas aulas que nós fizemos isto, vou ver se encontro, agora estou, acho que até foi aqui nesta, está aqui, estão a ver? O cosseno de um ângulo x é igual ao cosseno de um ângulo alfa, se o x for alfa ou se for menos alfa, portanto, o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa se for alfa ou se for o seu simétrico, portanto, é importante terem sempre estas coisas e estamos sempre a recordá-las. Portanto, neste caso, não é? Voltando aqui à aula 9, à ação 1 da aula 9, neste caso nós temos então
que o cosseno de 2α é igual ao cosseno de alfa, se isso ou se das duas uma, o 2α for alfa mais 2kπ, não é? Ou se o 2α for simétrico do alfa mais 2kπ, com k pertencente a z. E, portanto, aqui fica, este fica aqui alfa mais 2kπ, aqui fica 3α igual a 2kπ, com k pertencente a z, e, portanto, aqui fica alfa igual a 2kπ ou alfa igual a 2kπ sobre 3, com k pertencente a z. Reparem, novamente, todas as soluções que são geradas por esta equação também são geradas por esta. Por exemplo, quando o k é 0, isto vale 0. Este, quando o k é 0, vale 0. Este, quando o k é 1, vale 2π. Este, quando o k é 3, vale 2π. Quando o k é 2, aqui vale 4π. Aqui, quando o k é 6, vale 4π, não é? Portanto, elas estão lá todas. Portanto, isto que está aqui pode ser escrita, esta condição toda, pode ser escrita só com uma equação. Alfa igual a 2kπ sobre 3, com k pertencente a z. Está bem? Portanto, isto pode ser escrito assim. Se tiverem dúvidas, novamente, círculozinho. Vou aqui buscar um círculozinho e vamos verificar se elas estão ou não lá. Vou usar aqui um círculozinho. Até vou fazer aqui deste lado. Vou usar aqui, vou buscar mais aqui uma coisita destas. Vou buscar aqui outra coisita destas, aqui. Oi. Às vezes, não sei o que é que passou para aqui, mas às vezes o meu rato prende aqui o... Não sei o que é que se passa. Acho que, quer dizer, sei, preciso de um rato novo, em princípio. Ok, certo? Aqui assim. Já sabem que eu vou meter aqui a laranja. Ok, então x, né? X, origem, y. Estas que estão aqui, não é? Que eu vou marcar aqui em encarnado. Estas é quando o k é 0 dá 0, quando o k é 1 dá 2π, quando o k é menos 1 dá menos 2π, estão todas ali. Não é? Esta aqui, quando o k é 0, não é? Dá 0. Quando o k é 1 dá 2π terços. 2π terços é alguns por aqui assim. Quando o k é 2 dá 4π terços. Aqui assim. Quando o k é 3 volta a ser 2π. Depois, quando o k é 4, é? Quando o k é 4, dá 8π terços, que é ali. Reparem que 8π terços é 2π terços mais 2π, deu uma volta inteira. Então, estas soluções, não é? Contêm todas estas soluções. Portanto, estamos bem. Bom, agora nós só queremos ver aquelas que estão no intervalo de π a 3π sobre 2. Bom, nós até conseguimos ver aqui só usando o círculo, não é? Nem é preciso fazer aqui grande coisa. Reparem, então eu estou aqui no 0, vou aqui, este é o 2π terços, não é? Ando aqui, tenho aqui o π, este aqui é o 4π terços. E aqui será o 3π sobre 2. Portanto, a única solução que está lá é esta. Portanto, não há mais. Portanto, agora é só dizer como alfa pertence de π a 3π sobre 2, vem que alfa é igual a 4π terços. Bom, e agora é só fazermos o quadrozinho de sinal como estamos habituados, não é? Portanto, fazendo um quadrozinho, até vou escrever aqui, fazendo um quadro de variação do sinal. De H' e relacionando com a monotonia de F, de H neste caso, vem. Bom, fazendo isto então, estamos quase.
Ora bem, o que é que eu preciso então? Vou aqui desenhar o primeiro, não é? A primeira parte aqui, é preto, não é? Ok? Então preciso de mais uma linha para a derivada e cá em baixo fica a função. Preciso agora também de aqui, vou meter aqui x, h', h. Aqui será então para o π, aqui será para o 4π sobre 3 e ali no final para o 3π sobre 2. Pronto. E vamos rezar para que isto dê uma coisa como deve de ser, que esteja bem feito. Está bem feito. Ok. Então, aqui é x, aqui é π, aqui é 4π terços e aqui é 3π sobre 2. Aqui tenho a derivada, aqui tenho a função. A derivada não está definida ali, não está porque nós não definimos, está bem? Não está definida ali e também não está definida ali. Ali é 0. Obviamente que eu sei que isto é o máximo, portanto, eu de certeza que aqui é positivo e que aqui é negativo. Mas, para não terem dúvida, por exemplo, podem pensar aqui, se estiverem aqui ao meio em 5π quartos. Não é? Se calcularem o H' de 5π quartos, não é? Se fizerem o H' de 5π quartos, isto é 2 cosseno de 2 vezes 5π quartos, menos 2 cosseno de 5π quartos. Ora, este dá, aqui, dá, estes cortam aqui, não é? Aqui é 4, não é mais. Fica 2 cosseno de, aqui fica 5π sobre 2, menos 2. Ora, o cosseno de 5π quartos é, nós sabemos, aqui a meio, não é? É raiz de 2 sobre 2, neste caso, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 2, 5π sobre 2 é cá em cima, não é? O cosseno é 0. Portanto, isto é 0, não é? Isto fica 2 vezes 0 mais raiz de 2, que é raiz de 2. Portanto, ali é positivo. Não é? Portanto, aqui é positivo. Este é positivo. Aqui é difícil ver aqui no meio qual é, mas se usarem o 3π sobre 2, reparem que o 0 é aqui. Depois só volta a ter um 0 em 0. Se nós pensássemos na função definida em R. Não é? Só volta a ter um 0, neste caso, em 2π. Não é? Ele vai de 4π terços até chegar ali ao 2π. Se calcularem o H' de 3π sobre 2, se fizerem o H' de 3π sobre 2, ele não existe na realidade, mas pode-nos ajudar a dar ali o sinal. Também isto é cosseno de 2 vezes 3π sobre 2, menos, vou aqui chegar um bocadinho mais para este lado, menos 2 cosseno de 3π sobre 2, certo? Ora, estes cortam, o cosseno de 3π é menos 1, não é? O 3π vem parar aqui assim, π, 2π, 3π, o cosseno é menos 1, portanto isto é 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 0, que vai dar menos 2. Portanto, é negativo, que era o que nós esperávamos que fosse, não é? Negativo quer dizer que aqui é crescente, aqui é decrescente, e aqui tem um máximo. E agora é só responder ao final. Portanto, pede para estudar, determine alfa de modo a que a área seja máxima e, nesse caso, indicar o valor da área máxima. Então, agora é só dizer a área máxima, a área do polígono é máxima se x igual a 4π terços. E o valor dessa área é o H de 4π sobre 3, que é seno de 2 vezes 4π terços menos 2 seno de 4π terços, que dá, isto é seno de 8π sobre 3 menos 2 seno de 4π terços. E aquele círculozinho que nós fizemos ali, esta circunferência trigonométrica, que eu vou passá-la aqui para baixo, vai nos ajudar a dar aqui a resposta. Vou passá-la para aqui, está bem? Certo? Porque nós sabemos que o seno de
4π sobre 3, deste aqui, é menos raiz de 3 sobre 2, e o seno de 2π terços é raiz de 3 sobre 2, e reparem que 2π terços, reparem, se eu for aqui dividir isto em bocados, isto é π terços, 2π terços, 3π terços que é π, 4π terços, 5π terços, 6π terços que é 2π, 7π terços, 8π terços. Portanto, o seno de 8π terços é raiz de 3 sobre 2. Aqui fica menos duas vezes o seno de 4π terços é menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, isto dá raiz de 3 sobre 2 mais 2 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Portanto, é este o valor máximo da área. Se eu não me enganei aqui a fazer alguma conta, eu acho que não. É este o valor máximo da área. Portanto, a área deste polígono é máxima se o alfa for 4π terços. Aqui é alfa, não é x. Está bem? E o valor dessa área é irem à função e substituírem o alfa por 4π terços. Certo? Pronto. A ação fica terminada. As aulas sobre trigonometria ficam terminadas. Portanto, hoje foi a última sessão sobre trigonometria, ou exclusivamente sobre trigonometria. A sessão 2 desta aula, que vai ser já daqui a pouco, será com um exercício de números complexos, representação algébrica, trigonométrica e algumas operações, tanto na forma algébrica como na forma trigonométrica. Então, espero que tenham entendido tudo. Até já!